Buenas, che, que tal? Estamos aqui, mais um Matecast, o podcast do Guri de Uruguaiana, e hoje recebendo uma grande figura, che. Um grande astro do rock gaúcho. Ele é vocalista da banda Acústicos e Valvulados. Ele é um colorado fanático, comentarista de futebol, inclusive, é verdade, E é o rei da chalaça. Tô falando de quem? De quem? Rafael Malenotti. E aí, Malenotti? Saúde, guri. Coisa boa tá aqui nesse Matecast. Pra gente falar aí, dar uma proseada aí. E tá bom esse mate, né, Chico? Tá ótimo, tá ótimo. Mas que coisa boa. Mas tu toma mate normalmente ou tu tá só te fazendo? Tô só me exibindo aqui, vim só me exibir aqui. Nunca tomou churrão, não? Não, eu tomo. Toma todo dia? Tem esse costume, né? tem esse costume. A cerveja todo dia. A minha Silvelena, né? Cada um tem a Silvelena que merece, né? Mas a minha Silvelena toma mate todos os dias de manhã e eu acompanho ela com frequência, né? E o teu piá? O Lito também toma chimarrão. Já. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. E cerveja, como é que é a tua frequência? Daí a gente ainda não deixou ele experimentar. Mas a cerveja eu tô perguntando tu. Tu toma cerveja? Eu sou um apreciador. E outra bebida ou é só a cerveja? Não, é total flex. Aqui o motor funciona com todo tipo de combustível. Me fala uma coisa, Chico. E na música, louco? Quando é que tu começou na música? Na música. Desde piá? Olha, as preferências, como você diz? As preferências, desde piá. Bom, a casa sempre foi muito musical, mesmo eu não tendo parentes, né? Nem meu pai, nem minha mãe sendo do universo, do segmento musical, mas a casa em si sempre foi muito musical, sempre rádio ligado, né? Sempre os discos tocando ali e tal, uma coleção boa. De vinil, né? Porque o pessoal que tá ouvindo não sabe que nós estamos falando de vinil. A turma de hoje acha que a gente já nasceu com os smartphones, né, e tal, mas isso é uma novidade, assim, é bom eles saberem que isso é uma novidade. Que tipo de música lá acha que tu ouvia? Olha, eu acho que as músicas que tocavam, assim, nada era com segmento direto, assim, não tinha... Tocava muito nativismo, isso, sempre tocou muito nativismo. Então quase que tu virou um bagual, Galdério de bombacha. Poderia, né, cresci cantando... Na Guri, Céu, Sol, Sul. E qual é a tua primeira música assim, que tu te apresentou? Assim, quando foi isso? A primeira música que eu me apresentei, assim, logicamente sem nenhuma intenção de seguir em frente, mas por um momento ali na infância, que eu tenho lembrança, né? Realmente eu tenho lembrança de me apresentar naquela churrascaria que tinha no Beira-Rio, onde as famílias tradicionalmente costumavam se encontrar. O barril, né? A churrascaria Chopão. O barril. Ou o Chopão, porque eu acho que teve os dois nomes. Exatamente. Né? Eu não me lembro ali no final dos anos 70. Mas ali bombava de gente. Tu chegou ali na cara de pau. Eu cheguei ali, eu tinha 7 anos, né? Tinha uma música que realmente tocava a exaustão nas paradas de sucesso e por todos os lugares, que era o Sidney Magal tocando Sandra Rosa Madalena, e eu resolvi, tinha uma banda que executava as canções ao vivo ali, e aí eu fui ali criança e pedi para eles se eles sabiam tocar Sandra Rosa Madalena, e fui pro palco com o microfone, cantei Sandra Rosa Madalena, e eu tenho essa lembrança vaga de ter visto todo mundo, né, obviamente, assim, aplaudindo por se tratar de uma criança mesmo, né, por se tratar de uma criança cara dura, né, porque tem que ter essa predisposição, né. Mas então tá explicado, Che, a cara de pau do teu filho, né, porque aquele teu piá, rapaz, eu já tive a oportunidade em outros shows daqui tu e já cantamos juntos, né. E aí tu chama ele no palco, Che, o guri vem com a cara de pau, rapaz. Ele cantou o Amigo Punk, né, Che, no show, mas arrebentou. No programa do Guri, foi um sucesso louco. Foi quantos anos, Che, ele tinha? Ali eu acho que ele tinha 5 ou 6, né? Não foi antes da pandemia, né? Não, agora eu não recordo bem, mas ele já tinha ido ver no Teatro São Pedro, o show do Guri, ele sempre se encantou por arte,
mesmo, né? Desde os 2 anos de idade... Isso é que nem o Licurgo. O Licurgo é arteiro, uma barba. Olha, Licurgo, eu vou chamar o Licurgo aqui. O Licurgo já tá ali, ó. Eu já vi os flash, ele tá louco pra tirar o retrato. É ali, ó. Ele é ali, ó. Aí, ó. Vem. Eu falei pro Licurgo que tu vinha, rapaz, ele ficou numa facerice louca. É que o Licurgo é o gaúcho emo, né? É verdade. E o emo é uma vertente do rock. É verdade. Então é um rock mais romântico. Sim, mais sensível. Tu mais né? sensível. Tu é assim, uma praia mais romântica. Eu sou muito sensível, né? A minha sensibilidade é em alto grau também. Mas eu não cheguei a transitar no universo emo. Tá, mas se tu começou já com 7 anos de idade cantando Santa Rosa Madalena, é porque tu tinha... Porque o meu sangue ferve. Já tinha um sangue fervendo. Né? Exatamente. Um sangue latino, né? Dá pra dizer assim que tu tem... Praticamente um cigano dentro de ti, né? Eu sou muito amigo do Igor. Mas então... Um abraço pro cigano Igor, né, Che? Isso, sou muito amigo Ricardo Mack, que também está convidado para vir aqui. Não vou convidar ele para vir aqui contar as histórias dele. E ele ele foi casado 10 anos, né, Chico? Como é que é o nome dela? Ellen Rocha. Ellen Rocha. Ele vai contar tudo aqui. Não sei se vai poder contar tudo. Não, o cigano Igor é gente finíssima. Não, já gravou com a gente umas quantas vezes. Já participou muito querido. de clipes aí, um baita camarada. Tá convidado para vir aqui também. E quer dizer que tu tem um cigano por dentro de ti. Mas eu espero que seja um cigano japonês, assim, não me venham com um cigano africano. Entendi. É melhor que o cigano seja oriental. Que bárbaro! Che, olha aqui, ó. Vai doer menos. Dói mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, de foro individual, pessoal. Tu tem problema nos olhos, na retina? Tu tem olho claro? O que é? Por que tu usa óculos escuros, Che? Não, ou porque o artista. Na verdade, o óculos escuros, assim como camiseta preta e tal, ele meio que faz parte de um manual do roqueiro, assim. Eu acho que tem muito roqueiro que realmente adota o óculos escuros e o figurino escuro também, mais tipo, o Johnny Cash que era o Man in Black, o homem todo de preto e tal. Tem o Ozzy Osbourne. Mas tu usa assim no teu dia a dia, no diário? Uso no dia a dia, mas tipo assim, felizmente meu problema não é o mesmo do Ray Charles e do Stevie Wonder. Assim. Eu posso tirar se eu quiser, né? Eu não preciso ficar sempre com ele. Tá, mas assim, tu vai à missa, aí tu chega lá, tu... Na missa de óculos. Não, na missa eu não vou de óculos. Mas e o cabelo descolorido? O cabelo não tem que fazer, o cabelo é assim em qualquer lugar, né? Faz parte também do visual. É uma característica que... Desde quando tu usa o cabelo assim? A primeira vez que eu descolori o cabelo foi em 1999. A gente estava no trabalho do primeiro disco, e embora as pessoas... acham que esse vínculo é muito com o Supla e tal, ou com o Billy Idol, que é só um minutinho, Chico. É o Malenotti que tá aqui, não é o Supla. Não. Pô, eu já achei que eu tava falando com o Supla. Agora tu me tirou uma dúvida, Chico. É o Malenotti. Tá. Que bárbaro, né? Tu sabe que a Silvia Helena, minha patroa, é a que fica encarregada ali no setor ali dos cortes e dos negócios de computador ali. O Silvio Helena, e ela sempre prepara umas... Tem foto desse louco aí, mais antiga dele, não? Mas aí ele já tava de cabelo branco. Eu já tava de cabelo branco, devia bem ser magrinho. Por volta dos anos faz tempo isso aí, Silvio Helena. Meu Deus do céu. Isso aí tu tinha 70 quilos, velho. Isso é por aí, olha aí, ó. Cheio das tatuagens. Eu dei uma encorpada de lá pra cá. Sim, tu pegou peso, como se diz, né? Isso, peguei. Não pegou preço, pegou peso. Não, peguei. Que barra. Esse era o estúdio que era na minha casa, que era o Bafo de Bira. Bafo de Bira? Bafo de Bira foi o... Bafo de Bira por quê? Por que será, né? Isso aí já remete à nossa primeira pergunta lá, se eu gostava de cerveja, né? O estúdio na tua casa, Che? O estúdio chamava Bafo de Bira porque ele iniciou no verão de 1990... E verão em Porto Alegre, todo mundo sabe que a gente chega perto dos 50 graus, à sombra. É de desmaiar Batista, como você diz. É de desmaiar Batista. E tem os raios ultraviolentos também. Aqueles raios ultraviolentos que eu vou ter que contar. E aí, então, o nosso estúdio era uma salinha no pátio da minha casa,
que obviamente não tinha nem, na época não tinha nenhum tratamento acústico, era simplesmente um quarto no fundo no quintal, ali no pátio da casa, e a turma se reunia toda dentro para tocar, né, com os instrumentos que se tinha, com os amplificadores que se tinham. Aquilo ali é um computador? Não, ali é um amplificador. Aí sim temos um computador. Ó. Mas vem cá, na época... Isso aí é um computador. Mas esse computador na época não tinha nem memória, tinha uma vaga lembrança. Né? Isso aí. Mas era assim que a gente se desdobrava, fazendo as gravações, né, registrando os ensaios, enfim. A gente fez vários trabalhos no Bafo de Bira, porque ele existiu durante 17 anos, ali na Marquês do Herval, perto do Parcão. E durante 17 anos, que foi de 1989 a 2006, durante essa época toda foi quando teve o grande crescimento da cena do rock gaúcho dos anos 90. Então, na minha casa surgiram as bandas, a gente deu os primeiros passos. O Acústicos Valvulados, a Comunidade Ninjitsu, a Tequila Baby, a Ultraman. Posteriormente veio uma segunda leva que era a Bideobaldi. O Cachorro Grande gravou o segundo disco com a gente. O Mr. P gravou o disco com a gente ali para encartar na revista Atlântida. Então realmente a gente coordenou durante esses 17 anos. Era a grande referência de festa e de encontro, assim, era o grande QG. Era uma festa, né? Era na minha casa. E disse que gravaram um disco uma vez com um microfone virado, desligado. Como é que é essa história? Também, né? A turma, o Bafo de Bira nos possibilita fazer qualquer coisa, né? Já com esse nome, né? Então, provavelmente botaram o microfone que era para captar de um lado e o louco cantou do outro, assim, né? E ninguém viu e foi gravado e tá gravado, assim, né? Isso foi gravado com o microfone virado, Chico. Isso, eu acho que o cara na hora de cantar cantou pelo lado. Ele tava louco pelo Bafo de Bira, deixou ele bem louco. O Bafo de Bira tava bem, né? E a ideia era essa, porque era tão quente dentro do estúdio e com o consumo exacerbado ali do líquido, né? Bira. Aí, então, as pessoas, né, transpirando e gritando, e um gritedo e tal. Aí, quando abria a porta, era aquela névoa, aquela fumaça, aquele bafo, e de bira, né, que tava todo mundo sempre... Mas voltando lá ao teu assunto, que nós já estamos falando do estúdio lá, já no início, do Acústicos e Valvulados e coisa e tal. Mas antes disso, a tua primeira banda foi o tal dos Nelson. Os Nelson, era uma banda... Que cantava a música dos anos 50? Os Nelson era um repertório que envolvia o rockabilly, né? Ali no início da história dos anos do rock and roll, que foi nos anos 50 ali, através, né, do Elvis, né? Mas tu era o quê? Tu era piada tu estudava no IPA? Eu estudava no IPA, no segundo grau, e durante o segundo grau, ali entre os 15 e 17 anos, foi quando eu comecei a perceber, né, na adolescência ali, as movimentações culturais que existiam. Né? E juntou com os amigos do colégio. E aí eu juntei com os colegas de colégio. Então tinha muitos festivais na época, que era o Restipa, né, que tinha o FICA, que era no Anchieta, e isso era muito comum. Então os amigos que já tinham a predisposição de se tornarem músicos ou que gostavam, aquilo me chamava atenção. Eu não dominava nenhum instrumento, aliás, até hoje, né, é um problema que eu administro até hoje. Sim, mas tu é um vocalista, né? Mas vem cá, e vocês cantavam o Elvis Presley, por exemplo? Cantávamos Elvis. Sabe que o Elvis, uma das músicas que eu mais gosto do Elvis, é aquela que ele canta assim, ó. Não me pergunte onde fico alegrete, segue o rumo do teu coração, cruzará pela estrada. É legal, né? E baita música, né? E seguirá toque de gaita e de violão. Por isso que ele é o rei, né? O rei do rock. E o rock brasileiro, o que tu ouvia na época?
Olha, do rock brasileiro, quando eu tinha 12 anos, foi quando teve o Rock in Rio. No verão de 85, eu tinha 12 anos. O Rock in Rio ou o de 85. Ah, tá, porque o de Uruguaiana é o Rock in Rio Ibirapitã, é outro. Não, esse é muito, mano. Tá, e aí teve lá o do Rock in Rio em 85. Então nessa época onde eu tava também ali, eu sempre fui muito consumidor da música pop mesmo, sempre gostei da música pop, assim, e não tem, na época não tinha nada mais pop do que a turma que veio através da Blitz ali no comecinho dos anos 80, e logo em seguida formatou um grande grupo de bandas, que incluía Titãs, Ira, Barão Vermelho, Paralamas, RPM, enfim, essa turma toda, eles realmente foram responsáveis por fazer o Brasil passar a respirar rock. E o Rock in Rio foi um grande... Sim, foi lá que surgiu. E aí tinha lá o Queen com aquele baita sucesso lá, como é o Live in Iron? O Queen? O Queen tem várias, tem... Love of My Life, depois veio, o We Will Rock You. Depois veio aquele como é que é, do We Are The World também, foi dessa época, né, Che? Foi dessa época. Tu sabe que eu gosto também do We Are The World, eu gosto da versão lá do Alegrete, né, Che? Sim. Não me pergunto onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzará, ela está. Mas falta o óculos, né, Chico? Daqui? Aí vai assim, não me pergunte aonde fica. Não me pergunte onde fica. Fico alegre. Aí vai embora. Tá, mas o entrevistado é tu, quem tem que se exibir é tu, não sou eu. Mas que barbaridade. Mas essa aí salvou muita gente na África quando saiu essa versão do Alegrete. Os caras acham que o USA for Africa que levou comida e tal, e salvou muitas vezes, não. Foi o do Alegrete. O Alegrete for África foi muito mais importante. O Alegrete for África, que barra. Che, e me fala, e do rock nacional, tu falou aí, esses nomes, Blitz, Titãs, Barão toda Vermelho, essa turma. Isso, é dessa década de 80. Isso, né, chamou muito a minha atenção. Tinha 12 anos, aí tu tem vereador também. Isso chamou muita atenção, só que paralelo, né, nessa mesma época, começou a ter uma efervescência no cenário local, aqui, e aí a gente começou a ter, né, as referências ali do TNT, dos Cascaveletes, da Bandalheira, da Graforrest Harmônica, do Garotos da Rua, dos Replicantes, do Defala, enfim, foi uma turma, o Nenhum de Nós, foi uma turma que realmente fez com que aquilo tudo que a gente ouvia no centro do país tivesse uma referência muito forte local. Quer dizer, então, que essa turma vem antes do acústico. Essa turma vem antes do acústico e essa turma é que para mim, tu pessoalmente... Tinha 12, depois com 17, 18 que tu fez... Porque daí, de 85, que eu tinha 12... Até 90. Até o final dos anos 90, que daí eu tinha 16, 17... Aí eu passei a ir nos shows, a frequentar os shows dessa turma local. A gente ia nos shows do Legião Urbana, ia no show de todo mundo que vinha, o Camisa de Vênus, enfim. Toda essa turma, a gente ia nos shows, mas eram bandas, como eles gostam de dizer, são bandas nacionais, né? Então, e as bandas locais aqui, a gente assistia os shows deles, aonde podia, onde eles se apresentavam, mas em compensação, de noite, tu via todo mundo no Oswaldo Aranha. Então tu via ali os nichos ali, as tribos ali, e eu era da tribo dos Rockabilly, da turma dos anos 50, que tinha o Barba Ruiva e os Corsários, tinha os Rebeldes, então a gente era da turma... Rebelde! Pá, olho crugou! Não te reprima, venha. Não te reprima. Falou em Rebelde, não te reprima. Dominó, Rebelde, é com ele mesmo. Ragatanga, Ruge. Tá, pode ir, chega. Pode ir. O Licurgo tinha que soltar essa voz no meu karaokê lá, né? Você dizia soltar franga, né?
Isso aí tá louco, bem louco. Tchê, me fala uma coisa, Tchê. Mas ele tinha que soltar esse vozeirão todo no karaokê, né? É bom, o Licurgo é bom ir lá cantar, porque tu não precisa nem ter microfone ligado. Olha que louco, tu falou num monte de nomes aí. Tu falou no Cascaveletes. Tem uma história que tu uma vez te escondeu dentro do case. Como é que é essa história aí, Tchê? Eles foram chamados para fazer um show. Só um minutinho, que tem gente que não sabe. Case é o estojo dos instrumentos, né, da guitarra. Isso. Não, só fiz um parênteses. É bom salientar. Pode continuar. Mas na verdade, assim, o Cascaveletes não tocava há muito tempo. E a turma da pop rock, da rádio pop rock, conseguiu fazer uma reunião deles, né, dos 4 integrantes originais dos Cascaveletes, para tocarem no aniversário da rádio. Qual é um tema clássico dos Cascaveletes? O tema clássico, assim, eu acho que o grande sucesso nacional deles, que foi tema da novela lá, do Top Model, é o Nega Bombom, que é o bom, 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 faz aquela nega do outro lado daquela rua. E aí vai, baby, punhetinha de verão. E aquilo ali realmente foi um hit nacional, mas a música que acabou se sobressaindo assim com o lance de hino é o Sob um Céu de Blues, né? Sob um Céu de Blues. Cascaveletes. Essa é dos Cascaveletes, né? Mas tu canta essa? Bom dia, sol nascente. Esse Eu vim pra contar minha triste história. E aí vai Sob um Céu de Blues. Essa passou a ser a música mais conhecida deles, né? Mas a que teve eu me lembro, maior eu era pequenininho lá em Uruguaiana e eu via. Isso, né? Mas a que alcançou maior popularidade em termos de vitrine nacional, daí foi o Nega Bombom, né? Que hoje em dia, entrou no case, que hoje em dia seria afrodescendente bombom, né? É verdade. Estamos em outra época. Me fala, mas e daí tu entrou no case e te escondeu no case? Aí era um show que tinha uma expectativa muito grande em como seria a apresentação deles depois de tantos anos sem tocar e tal. E o Flávio Basso, né, que era o Júpiter Maçã, ele sempre teve os altos e baixos ali na vida dele, assim, né? Então não se tinha uma certeza de como seria a performance dele e tal. E tinha muita gente no palco, porque era um festival com muitas bandas. Tequila Baby, Acústicos Valvulados, todas as bandas tocariam no aniversário. Mas o auge da noite seria a apresentação dos Cascaveletes, e tava todo mundo no palco ali, né? Nos bastidores ali atrás, para assistir o show. Só que era muita gente, porque eram muitas bandas. E aí daqui a pouco chegou a turma da produção dos Cascaveletes, né? O Vini Canto e tal. Chegou e falou assim, olha só, com essa galera aqui não vai ter apresentação, vamos ter que varrer todo mundo. E aí eles foram tirando toda a turma do palco ali, e eu fui fazendo que nem o Homer Simpson, assim, eu fui indo para trás, assim, já me escondendo dentro de um arbusto aqui. Só que no caso do arbusto era um case de uma mesa, né? Uma mesa de som, assim, a mesa de retorno, que tinha um case gigante, assim, e aí eu fui indo para trás, assim, me afastando, e aí entrei dentro do case, assim, para poder assistir o show de cima do palco. E o Barezinha, que era o operador da mesa de retorno, viu ali, fez uma frente aqui e tal, me tapou para deixar eu ali no cantinho e tal, e aí eu assisti o show do palco. Né? E o Vini também viu que eu tava tentando um aplique, assim, e falou assim, não, o Malenotti, ele é um dos fãs mais mas tu não era ainda do Cascaveletes. Ainda o Cascaveletes, ainda o Acústicos não existia. Não, a gente ia ter show dos Acústicos na mesma noite. Foi em 90 que vocês começaram, né, Chico? A gente começou no Natal de 1990. Uma festa de Natal, que era uma festa... Entre um panetone e outro, vocês conheceram. Exatamente. Não, até já tinham comido os panetones todos. Na Missa do Galo, vocês por aí, foi pós-Missa do Galo. Se encontraram no Natal. Na verdade foi o seguinte, esse grupo que eu tinha de amigos em comum, que era todo mundo ali da Oswaldo Aranha, do IPA e tal, era uma turma grande que gostava desse segmento do rock, que é o rockabilly, né, dos anos 50. Então tinha as turmas que tinham bandas e tinha uma galera que ainda não tinha banda. Os 3 guris do Acústicos Valvulados, eles já tocavam juntos. Porque Nelson? Não, eles tocavam junto com... Eu nem conhecia eles. Ah, tá. Né? Eles tocavam na casa deles e tal, ensaiavam, mas eles não tinham um vocalista.
E eu, na minha casa, no Bafo de Bira, já tinha a minha banda, que era os Nelson, só que o repertório era o mesmo, porque era rockabilly, então a gente tocava as mesmas canções ali, o Stray Cats, o Chuck Berry, o Ed Cochran, o Buddy Holly, essa turma toda. Mano Lima, tá? Mano Lima, Baitaca, claro, isso aí, essa turma toda. Essa turma pesada. Bagual, a turma Bagual. Pesada. Isso aí. Que bárbaro. E aí na noite de Natal, 2 amigos meus que eram dessa banda, Barba Ruiva e os Corsários, passaram no Bafo, lá na minha casa, e falaram, olha, nós estamos indo numa festa lá na Zona Sul, na casa de uma turma onde prevalece o rockabilly. Tu não quer ir? Eu falei, opa, vambora, né? E eu tinha encomendado da gringa, porque na época não tinha os smartphones da mamãezinha, eu tinha encomendado da gringa uma fita de VHS com 9 clipes dos Stray Cats, que era a banda que realmente fez esse segmento se popularizar no final dos anos 80 Naquela época tu tinha que conseguir um VHS pirata. Não, ele era oficial, mas tu tinha que ir numa galeria do centro e tinha uns catálogos lá, tu encomendava e eles traziam dos Estados Unidos, enfim, traziam da gringa uma fita de VHS original mesmo. Que mudou, né, Che? Hoje o camarada faz um... Não, hoje tem tudo. Faz uma gravação, Che. Aqui, esse nosso evento aqui, nós estamos gravando aqui, depois quando vai para a rede, Che, já é assistido no mundo todo, né? Exatamente. Claro que não é porque a pessoa não assiste, mas se quiser também pode. Mas que loucura, né, Chico? Não, e naquela época, para tu ver um clipe de uma banda, tu tinha que encomendar, né? Em 30 anos mudou muita coisa. E para eu aprender a cantar as músicas, né, que eu gostava, também tinha isso, tu encomendava os livros com as letras, né, com as partituras e tal, enfim, as partituras eu passava reto, mas as letras me interessavam muito, só que tu tinhas que encomendar esses livros, né, para chegar, demorava um tempo, meses, assim. Então, quando chegava, eu ia lá assim, olha aqui as letras do Buddy Holly, as letras do Ed Cochran, as letras do Chuck Berry. Qual foi a primeira música que tocou na rádio aí? Dos acústicos? Acho que foi Back to 55, que foi a primeira gravação que a gente fez, tocou na Rádio Ipanema, lá com a turma. Fita cassete, né? Fita cassete. Não, eu acho que era fita DAT. Era aquela quadradinha. Quadradinha, porque a fita cassete ela era de uso comum, assim, mas para tocar na rádio tinha que converter para fita DAT, assim, para os aparelhos lá e tal. Que batalha. Que legal, é legal. Qual foi a rádio? Na Ipanema, na Rádio Ipanema lá, da Cátia Suma, Mauro Borba, Newton Fernandes. Newton Fernandes anunciava o Come On Everybody como Semon Everybody. Ele não falava... o Newton Fernandes... Ele não tinha, né? Que bom tempo, né? Cátia Su. E a outra, como é que era o nome dela? Não lembro. Tinha a Mary Mesari. A Mary Mesari. Era uma turma boa lá. Era Cátia Su, o Cláudio Cunha, o Alexandre Brasil. Que loucura, né? Meu sócio Foram no Bafo caras também. que de fato... deram essa força para esse segmento, né, Che? Exatamente. E esse... Quase que o mesmo trabalho, Che, que a Rádio Continental, AM, com o Júlio First, fez uma década antes com a música gaúcha, né? A música urbana gaúcha. É verdade. Sim, sabia? O Mr. Lee, Vivendo a Vida de Lee, sim. quando surgiu em Lisboa, Nelson Coelho de Castro, toda essa turma aí, todas. Foi nessas final ações de 70 do Mr. Lee, né? Com o Mr. Lee, com a Rádio Continental, a AM com o Júlio Força. Que e aí legal. a Ipanema, 10 anos depois, final de 80, fez esse trabalho maravilhoso com a música gaúcha urbana. Né? Isso, exatamente, com o Ricardo Barão também, ele fez, foi bem, foi bem importante. Bons tempos, né, Chico? Bons tempos. Mas hoje em dia, como é que tá hoje? Tipo, tu lança o tal do EP, e aí tu lança nas mídias digitais, não tem mais essa coisa, né? Mas de qualquer forma, tocar na rádio ainda é bom, né? Hoje em dia, né, depois de 30 anos que essa história toda começou para nós, hoje em dia a gente vê que realmente a gente tem a possibilidade de colocar a nossa música em qualquer lugar do mundo no mesmo segundo, né, do lançamento. Ela está disponível em qualquer lugar do mundo, mas, por outro lado, todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, todo mundo lança as histórias de forma, né, constante e esse volume de informações, ele acaba meio que
tornando tudo muito descartável. O público não se fixa mais numa determinada música, assim. Então, acho que é muito difícil, por exemplo, se tivesse que começar uma banda hoje, por mais que a tecnologia esteja do teu lado, eu acho muito mais difícil, porque a tecnologia está do lado de todo mundo. Exatamente. Esse contraponto aí que tu tá falando que é importante, né, Chico? Ah. É mais fácil por um lado, mas ao mesmo tempo a concorrência, porque assim como surge muita coisa boa, surge muita porcaria também. Né, Chico? Tá, mas eu te cortei, rapaz. Tu tava falando lá do surgimento do Acústicos e Valvulados, daquele Natal de 1990. Isso, daí eu peguei a fitinha VHS dos Stray Cats, fui até a Zona Sul, cheguei lá na casa, tinha um grupo ali de 40 pessoas, 30, 40, 50 pessoas. E aí eu cheguei lá e falei assim, turma, prazer em conhecê-los e tal. Também tem uma banda de rockabilly e tal, que é os Nelson, a gente sabe, né, toca esse mesmo universo e tal. E eu trouxe aqui para vocês, aqui, caso alguém não conheça, uma fita aqui com 9 clipes do Stray Cats aí, que eu encomendei da gringa. E nunca ninguém tinha visto sequer um clipe do Stray Cats, né, porque não existia clipes do Stray Cats sendo veiculados lá no Clóvis Dias Costa, no Teleritmo lá e tal. O Stray Cats não chegava nesse patamar de divulgação mundial. Todo mundo sabia quem era nos Estados Unidos, na Europa, enfim, eles tinham sucesso, mas no Brasil não chegava. Então, quando eu mostrei a fita com os clipes do Stray Cats, aí a festa parou. Tipo assim, a galera assim, acabou a festa, né? Instalaram lá um videocassete numa TV e ficaram rodando aquela fita ininterruptamente, e os 9 clipes terminava, rebobinava a fita. Eu ouvi falar, inclusive, o Licurgo comentou que semana passada ainda estava ouvindo. Ainda estava, a fita tá girando, né? E rebobinava. Há 30 anos que ela tá girando. Só para dizer. Então é Guinness Book, então, nessa fita aí. Daí vocês marcaram aí? E aí eles fizeram sessões ininterruptas da fita e a galera chumbando e tal. Aí quando ninguém mais... e a galera chumbando feio mesmo, né? E aí depois, sei lá quantas, 10, 20 vezes que rodou aquela fita cassete, agora vamos tocar. E aí quando a gente foi tocar, eles 3 já tinham a banda, só não tinha o vocalista. Aí quando eu fui, deixa que eu canto. Aí quando eu fui, eu cantei Summertime Blues, Come On Everybody, Oh Boy, as músicas dos anos 50. Daí eles se encantaram, né? Falaram assim, tu topa ser vocalista da nossa banda também, mesmo que tu tenhas a tua, tu topa cantar com a gente também? Eu falei, topo. E o que me chamou mais atenção é que daí o Paulo James, que é o batera do Acústicos Valvulados, falou assim, olha, eu escrevo músicas também. Então ele escrevia tudo em inglês. Ele falou, então a gente tem essas músicas aqui. Dynamite, Back to 55, enfim. E aquilo me chamou a atenção porque eu pensei assim, a nossa banda, os Nelson, era uma banda só de cover de rockabilly, com aquela gurizada que ainda não tinha nome, né? Eu tinha a possibilidade de registrar músicas autorais, né? E aquilo me motivou, né? E as músicas eram em inglês, tinham todo o contexto da música americana mesmo, do rockabilly americano mesmo e tal. Aquilo me chamou a atenção e a gente realmente passou a executar. Tu já tinha música autoral, porque tu já tinha participado dos festivais lá, como o FICA, que tu falou, lá do Cheta. Mas eu participava como espectador mesmo, eu estava no público, eu nunca me apresentei. Aí tu te aventurou a compor também? Não sou compositor, esse dom eu não desenvolvi. Se ele existe, eu não desenvolvi. Mas que eu fiquei mais com a parte da interpretação. Dentro de ti? Tomara que seja o Toquinho. Se tiver pra ter um dentro de mim, tomara que seja um Toquinho, né? Isso aí, tu sabe que isso aí gera um corte, né, Che, pro vídeo, né? O contrato que eu assinei estava bem específico isso. Queria um Toquinho. Isso. Que se tiver que ter um compositor dentro de mim, eu espero que seja, no máximo, o Toquinho. Barbaridade. Mas olha só que bacana. Mas enfim, daí a história dos Acústicos Valvulados foi tendo continuidade. A gente começou a fazer muitos shows no circuito alternativo mesmo. E disco. E aquilo foi começando a chamar a atenção, porque na época, felizmente na época, quando tu tinha alguma notícia importante em relação à banda,
a notícia soava relevante. Ela chamava atenção, ela soava relevante e aquilo te trazia mais retorno, né? Então o Acústicos Valvulados nasceu mais ou menos na época, logo em seguida nasceu a MTV no Brasil. Então a MTV, quando surgiu no Brasil, ela realmente, a programação, o M era de música mesmo, né? O MTV, aquele M era de música. Agora né, o perfil da emissora mudou. Mas quando entrou era música não 24 horas por dia, porque ela encerrava no meio da madrugada. Mas vocês só foram lá daí. E aí a gente teve um relacionamento inicial com a MTV ali e tal, porque eles estavam entrando no país e procurando tudo que existia dentro do país para noticiar, como conteúdo do canal. E vocês cantaram o que lá, o Roberto Carlos? Não, daí a gente começou cantando... Porque no disco vocês gravaram, Roberto Carlos. Daí a gente começou cantando essas músicas que eram autorais e que a gente produzia os clipes. Os clipes rodavam na MTV com as músicas autorais, todas em inglês e tal, mas era para um perfil, para um segmento específico, né? De bandas independentes, bandas que não tinham gravadora, bandas alternativas mesmo, a programação... oficial mesmo, assim, né? E essa relação com a MTV, ela foi crescendo, né, nesses primeiros anos, ao ponto deles chegarem uma vez num programa que chama Romance MTV, que ia passar no Dia dos Namorados, falando, olha, a gente quer convidar vocês para fazer parte da programação desse programa, né, desse programa especial do Dia dos Namorados, só que a exigência do canal é o seguinte, a gente não vai aceitar músicas que não sejam cantadas na língua portuguesa. Então, se vocês quiserem participar, deem um jeito de ver. Meteram aqui um canto alegretê? Não, aí a gente estudou um pouquinho assim, as referências do rock brasileiro, aquilo que a gente já tinha... Fomos ali para Mutantes, para Raul Seixas, e no fim das contas a decisão foi gravar a Minha Fama de Mal, do Roberto e do Erasmo, né? Então, no fim das contas, toda aquela minha paixão que eu sempre tive pela obra do Roberto e do Erasmo, no fim acabou se manifestando na primeira canção em português do Acústicos Valvulados e sem eu perceber isso. Eu não foi nem uma sugestão minha. Como é que é o pedacinho do Minha Fama de Mal aí? Eu digo não, digo não, digo rock, não, né, não, digo não, digo não, digo não. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tinha uma irreverência, né? E a gente achava legal, a gente achou legal cantar essa, porque a letra, ela meio que soava justamente isso, né? Do cara que é pau mandado, né? Tu sabe muito bem, né? A Silvia Helena e tal, e eu também, né? Ah, bom. Né? Não fica botando... E eu também, né? Tipo assim, sabe quem é casado sabe, né? Que daí fica aquele... Só que o Erasmo, na época, falou assim, não, ele vai ao cinema, escondido com a patroa ali, a patroa chora, ele já dá uma mansada, mas pros outros, né? Pros outros, ele tem que manter a minha fama de mal. Não tô nem aí pra... Mas é a lei do maridão, a lei do maridão pau mandado. Eu vou estudar essa letra, eu gostei. Meu bem, pretende ir ao cinema, eu digo que não tá, né? E aí ela já chora e diz que vai embora, e ele, opa, peraí e tal. Então vamos ajeitar a coisa. Só o seguinte, só não fala muito aí que eu preciso manter a minha fama de mal. Tá, Cachê, falando em Roberto Carlos. Você é fã do homem, né? Sou muito fã do Roberto, do Erasmo. De te encontrar com ele, com eles? Como é que é? Com eles dois. Os dois, tia? Já tive... Como é que foi essa história? O primeiro encontro que eu tive, que foi com o Roberto Carlos, foi durante a gravação do... Aí, ó. Foi durante a gravação do Skank. Gravação do Skank? Não, é o seguinte. Ele ia gravar o disco do Acústico MTV dele. E o Samuel do Skank ia tocar o É Proibido Fumar no show. Nessa mesma época, né, pra te ver como o troço funciona bem, né? Nessa mesma época, a gente tava em Belo Horizonte gravando o nosso disco de 2001, lá em Belo Horizonte, no estúdio do Skank, no estúdio deles. E os guris lá que era o Haroldo e o Henrique, que eram os produtores do disco, né? O tecladista e o batera do Skank eram os produtores do disco. Aí eles falaram assim, pô, Rafa, tu nem sabe, o Samuel tá indo pro Rio de Janeiro gravar o acústico do Roberto Carlos.
E eu falei assim, não, como assim? Ele estava sem se apresentar há muito tempo em função da morte da Maria Rita, né? Da esposa dele. Então ele tinha se retirado, né? Da cena, e ele ia voltar com a gravação desse acústico. E aí eu fiquei doente, né? Eu falei assim, não, mas peraí, cara, como assim? O Roberto vai voltar e aí eles ficavam assim, não, mas você gosta dele mesmo? Eu falei, meu Deus do céu. E aí eles falam assim, pô, e você quer ir no show também? Aí eu achei até que era uma brincadeira, né? E no fim eu fui com a galera do Skank mesmo, convenci eles a irem também, né? Porque ia só o Samuel. E eu falei, cara, vocês vão perder o acústico do Roberto Carlos, o nosso rei vai tocar e nada. E eles assim, mas será que a gente vai mesmo? Eu falei, pô, bicho, pelo amor de Deus, né? Tu foi lá, E isso aí é no camarim do rei? Essa foto daí já é no camarim, mas aí em 2007, quando eu cantei no karaokê do Cruzeiro, do Roberto isso já é Carlos. outra ocasião. Essa aí é o segundo. Tu te encontra sim, daí eu... tu tá com ele. Isso Tem aí. ele no WhatsApp, se bobear. Isso, no nosso grupo do WhatsApp ali. Eu, ele e o Tremendão. Che, e tu foi nesse dia, tu foi no camarim Como é que é o camarim dele? Daí, não, camarim normal, nada de muita... Deixa eu te fazer uma pergunta, tu que conhece o rei bem de pertinho, conhece o camarim mesmo. Ele tem uma perna de pau mesmo. Não sei se é de pau. Ele tem mesmo. Eu não sei se é de pau. Tem uma curiosidade. Eu ouvi falar que é de porcelana. Um material mais chique. Claro. Mais chique, mas então tá. Não, pensei que tu tinha intimidade, tu ia no camarim do homem. Não, de repente... Vê ele trocar de roupa. Não, acho que quando... Toma banho junto, junta sabonete, aquela coisa. Não tive esse momento, né? Tá, mas aí... quer dizer que, pô, que bacana, hein? Pra ti foi uma emoção, né? Pra mim foi. Mas em 2001, aí quando eu conheci, que foi através desse show que ele gravou e que eu fui junto com os guris do Skank, nesse show era uma plateia de 150 VIPs, né? Que no caso eram 149 VIPs e eu consegui entrar mas tu te deu conta por que ele é chamado de rei? Isso aí é no momento em que... só vai coroa no show dele. Pô, Manés nesse Desculpa, aí, Roberto. Eu sei que tu deve estar assistindo, né, o podcast. Não por mim, mas por ti, né? Quando ele vai ficar sabendo que tu tá aqui, ele vai querer... Ele deve estar assim, poxa, gente. Pô, bicho, quero ver o que esse alemão vai fazer. Pô, bicho. E aí ele falou, né? Eu cantei com a banda dele e nessa hora aí, quando eu cheguei no camarim, ele me olhou assim, ele cuidou a minha apresentação com a banda dele, num monitor, assim, no camarim. E aí, quando encerrou, veio um cara da produção e falou assim, o Roberto quer falar contigo agora. E aí me botou aí assim... tremeu. Aí me botou uma pulseira... De assim, ouro? Uma pulseira de ouro. Assim, sim, né? Pra entrar no camarim do ouro. Só com a pulseira de ouro. E aí, quando eu entrei, ele tava com as mãozinhas... É diferente daquele show que tu foi, né? Que botaram uma tornozeleira eletrônica em ti, lembra? Aquele show... Daí, quando eu entrei no camarim, ele tava... com as mãozinhas na cintura, assim, e aí quando eu cheguei, né, ele falou assim, você mandou bem, hein, bicho? E aí eu fiz nada, foi a frase que eu tatuei, né, junto com o rosto dele e tal. Sério? Tu tem uma tatuagem do Eu tenho uma tatuagem do Roberto aqui, assim, que tá escrito, você mandou bem, hein, bicho, né? Foi eu registrei esse momento. Só que ele falou pouca coisa, ele fala um mundaréu de coisa, tu ia ter que imagina, não, mas aí paleta é o que não falta aqui, né? Ele é humilde pra burro, esse cara aí, né, Che? Olha, gente fina, né? me pareceu isso. Nunca ouvi falarem o contrário, assim, de quem tem o acesso até ele, assim. Realmente muito tranquilo e tal. Mas uma parte boa, né, que eu posso contar aqui, uma parte boa do Cruzeiro é que nessa época aí, né, tinha a Casa dos Artistas com o filho da Vanusa, que também se chamava Rafael Vanucci. E aí, durante a Casa dos Artistas, o Rafael Vanucci descoloriu os cabelos e eu vou ter que admitir que ele realmente ficou muito parecido comigo, assim. E aí, quando eu cheguei no Cruzeiro e que eu cantei no palco do teatro dele, a apresentação era do Miele, né? Então, aí o Miele falou, esse aqui é o Rafael, a gente fez uma brincadeira, eu invadi o palco no meio do karaokê, que são só as coroas mesmo cantando. E aí eu invadi o palco e disse, não, eu quero cantar aí e tal. E todo mundo ficou meio apavorado, isso tudo armado com a produção. Aí eu cantei, né? Eu quero que vá tudo pro inferno.
E aí o teatro veio abaixo, eu consegui fazer uma boa interpretação da canção, né? Mas ele é humilde mesmo, até nas exigências dele, assim, de camarim, porque ele tem aquela música que a humildade dele tá ali, que ele diz assim, amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Olha a economia do cara, né? Isso aí, Ele pedir um café para dois, rapaz. Isso o cara aí. com o dinheiro que tem, para que economizar desse jeito, che? Hein? Né? Eu com a Silvia Helena, eu tenho que pedir 3 cafés só para... Tá louco, velho? E rezar para que sobre para ti. Deus, ali, para ver se... Não, e outra, a gente quando chega no hotel, né, che? Silvia Helena tem a mania de ir pro café no último horário. Sabe, o café vai até às 10, então entramos 5 para as 10 estamos entrando. Porque aí tu tá lá dentro, eles não podem te tirar, né? E aí, rapaz, tu come para economizar no almoço. Aí tu sai pro passeio e não precisa almoçar. Mas essa tática aí Tu usa isso? Muito. Claro que não dá para levar. Antigamente, a Silvia Helena queria levar umas frutas, um salgadinho dentro da... Mas aí depois que botaram câmera de televisão, aí daí, não dá mais. Daí ferrou com a gente. Comer tudo ali mesmo. Ferrou a gente. Antes a gente saía, levava pro quarto. Nem sei porque nós estamos falando disso. Por causa de um café para nós dois. Café para nós dois. Até mate nós temos um para cada um aqui, né? Não, agora nós estamos muito melhor que o porque rei. agora, né, louco? Agora com esse negócio de pandemia, né, Che? O mate, na verdade, o Matecast deveria ser o mate servido e trocando aqui entre os convidados e tal, né? Sim. Para justificar e falar exatamente desse símbolo da hospitalidade gaúcha, né? É um movimento de hospitalidade, né? Tu toma, depois tu serve para o outro, tu toma no mesmo recipiente, né, Che? Sim. É um negócio que mostra a hospitalidade, o bem-querer que o gaúcho tem com os seus, né, Che? Mas agora nada pode ser compartilhado. Então agora temos que ficar assim, né? Cada um com o seu. Bueno, mas também não tem problema. Tá bom esse mate aí. Tá ótimo. Esse mate aqui. Ô, Licurgo, traz a erva aí, pra mostrar pra ele que erva é que nós estamos tomando, só pra mostrar pra ele. Não é que eu queira me exibir, né? Até porque eu já tô me exibindo mesmo aqui, ó. Olha ali, ó. Tu quer dar pra ele de presente? Muito obrigado. Depois tu entrega, gente. Olha aqui, eu só trouxe pra mostrar. Erva mate aqui, ó. Onde é que tá aqui? Da Nutrimate, ó. Erva mate do guri. É boa, né, Chico? Só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Mas e aí, Chico? Vamos ver, vamos continuar aí. Então, eu sou... Olha aí, ó. Olha aqui, ó. O encontro com o Tremendão. Me fala desse. Esse aí. Esse aí tu é um ser diferenciado. Eu sou esse aqui, ó. Tu é aquele. Tá, não, só esse aqui é o Erasmo. É que regula da idade, tá? Nós também Falando em idade, quantos anos tem esse louco aí? Ele tá com 80, faz 81 dia 5 de junho esse ano. E cantando, mandando ver. Mandando ver. No ano passado, em dezembro, eu fiz um show no Araújo Viana, que chama Tremenda Noite do Rei, que é um projeto que eu tenho que homenageia a obra de ambos, né? Por isso Tremenda e por isso o Rei no nome, né? A Tremenda Noite do Rei. Foi no Araújo Viana, no Araújo Viana, deu uma repercussão louca. Em dezembro do ano passado. Foi um sucesso. E em novembro ele estava fazendo o show, aquele da turnê O Futuro Pertence à Jovem Guarda, né? E aí eu fui lá no Araújo. Não, isso aí foi em 2009. Tu tá magrinho, rapaz. Tu vê, né, que toda a produção foi generosa comigo, né? O filtro. Toda bota filtro, Photoshop. Em todas as fotos eu tô magro. Não, é que não cabia as tuas as atuais não cabia, tinha que ser no modo panorâmico. Mas que barulho. Você tem que comprar um monitor maior, tio. Isso, pra tu aparecer. Tem que ter telão. Aí vou pegar as antigas que ele cabe. Isso, tipo assim, agora nós temos uma foto tua atual aqui no telão. Aí é no telão. E aí, como é que foi o encontro aí? Esse aí foi aonde? Esse foi num estúdio aqui em Porto Alegre, quando o Erasmo veio lançar o livro dele, o Minha Fama de Mal, a autobiografia dele, em 2009. Então ele veio fazer uma apresentação, o lançamento do livro, e o pessoal do Jornal do Almoço me convidou para ser o cara que ia entrevistar ele pro programa. Então a gente ficou uma hora, cerca de uma hora, conversando e gravando a conversa e tal. Foi quando tu conheceu ele? Aí foi o dia que eu conheci ele, né? Foi em dezembro de 2009, né? Logo na sequência eu encontrei ele também, em 2011 também acabei encontrando ele, e a gente fez um especial da TV Com juntos, eu, ele e o Frank Jorge. Nós tocando as músicas
dele e tal, né? E foi muito bacana também, né? E agora o encontro mais recente foi em novembro do ano passado, no Araújo, que ele tinha vindo para fazer o show. E eu fui lá para entregar os flyers para o meu show, que seria em dezembro, logo na sequência. Claro. E ele estava lá passando som, com 80 anos de idade, estava lá passando som, vendo se estava tudo certinho. Que bom. O que mostra a excelência dele, né, como artista mesmo. Que bacana. E aí eu conversei com ele e tal, e ele me apelidou de Cebola nesse dia aí, foi o dia que eu ganhei o apelido de Cebola dele, porque eu não conseguia parar de chorar. E aí ele falou assim, não, ele não tá chorando, ele tá com uma cebola no bolso ali e tal, que ele passa os dedos, por isso que não para de ceiar. Né? E aí fez essa brincadeira comigo e me apelidou de Cebola. Daí quando eu encontro ele, eu digo, Erasmo, eu sou o Cebola que lembra e tal. E aí ele pegou o cartaz do meu show, né, que eu falei, vou fazer um show para homenagear os teus 80 anos e os do Roberto. E aí ele pegou o meu cartaz e escreveu no cartaz assim, e aí, Cebola, você também vai fazer 80, viu? E aí, vê, né, Che? Então tu tá sempre com as celebridades, né, Che? Tipo, Roberto, eu, Erasmo. Isso, é tipo o Forrest Gump do rock gaúcho. Tá sempre nas cenas históricas. Mas, Che, agora vamos mudar um pouquinho de conversa, porque essa conversa tá boa, mas eu quero saber uma coisa, Che. A tua história do pedido de casamento, como é que foi que aconteceu no teatro? Foi no dia que eu encontrei ele pela segunda vez, desse especial da TV Com, eu fui lá. TV Com, pra quem não conhece, era uma TV que tinha Bárbara, que tinha aqui, né? E não tem mais. Não tem mais, É uma pena, né? Então teve esse especial na TV, que foi no dia do show que eu tinha no Teatro São Pedro. Na época o show chamava só A Noite do Rei, eu ainda não tinha inserido o repertório dele e nem o Tremenda no nome. Quando foi isso? Foi dezembro de 2011. Daí eu passei um ano assim ouvindo choradeira da patroa, dizendo, porque tu não vai casar, que não, porque você sei que é lá, sei que é lá. Sei que é lá, sei que é lá. As ladainhas, né? Eu sei bem o que é. Isso aí mesmo, coisa. Tá sempre de ladainha. E a gente tem que aguentar. E aí, eu já tinha marcado a data no Teatro São Pedro, porque eu queria pedir ela enquanto fosse tocado Cama e Mesa, né? Todo homem que sabe o que quer. Só que daí eu fiz Tu queria, como é que é? Pedir ela na cama? Eu queria pedir ela em casamento, com o show rodando no Teatro São Pedro. Eu produzi um show. Eu produzi o show só pra na última música chamá-la no palco e cantar e propor o casório. E eu combinei isso só com ela e com os meus sogros. Só quem sabia que isso ia acontecer era eu, o pai e a mãe dela, assim, né? Falei, vou produzir um show no Teatro São Pedro. Ela não, nem ninguém, nem a banda sabia. A banda não sabia. Aí eu só falei pra banda, olha só, no Cama e Mesa você segura o instrumental ali que eu quero fazer uma ação ali. Chalaça. Eu vou falar uns troços ali. Quero fazer uma chalaça. Eu vou fazer uma chalaça peraí, matrimonial. Deixa eu fazer vou abrir um parênteses. Tu tá sempre falando esse termo, Che. Chalaça. Como é que é? O que é a chalaça? Chalaça é um termo que é designado para festa. Festa, zoeira, né? Tipo assim, a chalaça. Ele tem, no sentido histórico, o Chalaça era um cara do Império, da época do Império, aqui no Brasil mesmo. O Chalaça, ele era um filho bastardo de um cara de sangue azul, né? E ele era o filho bastardo do cara, das figuras do Império. Ele era um filho bastardo com com uma serviçal, com uma escrava, enfim, na época, assim. E o cara gostava muito do filho dele. Era bastardo, ele gostava muito do guri, só que ele não podia expor o guri para a sociedade, porque o guri era bastardo, enfim, mas o guri tinha sangue azul dele, não tinha por parte de mãe. E aí, então, no final das contas, o Chalaça, ele ganhou esse título de o Chalaça porque ele era o responsável ao organizar todas as festas da monarquia, do tempo do Império. Ele era designado para organizar essas festas, só que ninguém podia ficar sabendo.
Eram umas festas secretas aí, que daí rolava os lax, sei lá. Sim, tinha umas pandemias lá e os caras não podiam fazer festa e o Chalaça aí. E o Chalaça fazia as festas. Eu acho que o Chalaça andou por aí na época da pandemia fazendo. Mas claro, os cassinos clandestinos, isso aí é o Chalaça então, que organiza. Chalaça é isso, aí por Chalaça isso que é uma movimentação de festa, né? E aí a gente sempre usava isso. E aí vamos fazer uma chalaça lá? Vamos, tal, né? Tá bom. E aí a ideia foi essa. Então, no pedido de casamento, produziu o show do Teatro São Pedro com o intuito de pedir ela em casamento na última canção. E aí, quando a turma tava lá, né? Todo homem que sabe o que quer, ficar no instrumental. Ela falou, eu gostaria de chamar ao palco aqui a pessoa que me ajudou a produzir esse espetáculo e tal. Daí ela entrou no palco. Ela achou que era só um agradecimento e tal. Aí nisso eu vou ali na primeira fila, pego a aliança que tava no bolso do paletó do Hermes, do meu sogro, né? E aí eu peço ela em casamento e o Teatro São Pedro vai abaixo. Assim, foi muito bonito. Que loucura. Aí choradeira e tal. Principalmente pro noivo, né? Principalmente Cebola, né? Cebola e noivo, né? Aí juntou a fome com a vontade de comer mesmo. A choradeira foi brutal e foi muito legal. Assim. Eu acho que eu vou fazer isso com a Silvia Helena. Não pode contar. Não vou contar, vou falar baixo porque nem ela vê isso aqui, né? Eu vou chamar. Não, nem ela vê. Não faz assim, nem ela vê. Não, mas eu acho que a audiência é ela e o Rei Roberto, né? Tá, mas agora que falamos do Eraso, quem sabe o Roberto diz, pô, bicho, acessa aí pra ver o Matecast. Ele deve ser seguidor do Matecast. Mas com certeza. Tá, mas vamos, porque o assunto vai aqui, vai ali, e o show, assim, pra ti, o show mais marcante, mais importante do Acústicos e Valvulados foi quando? Qual foi o show? Olha, Deve ter vários, mas assim, aquele que mais tu acha que... Não, eu acho injusto com os outros shows que tu eleja um só, né? Como o do Planeta, por exemplo. O do Planeta é fantástico, foi maravilhoso. Ele foi um divisor de águas, né? Porque até então a banda tinha uma limitação de público mesmo, e a partir do Planeta as portas se abriram, né? Com maior amplitude de trabalho. Mas eu acho que se eu tiver que eleger um show assim que eu tenho com muito carinho, é o show do acústico, do acústico ao vivo e a cores, né? Que foi quando a gente celebrou os 15 anos de estrada e que daí a gente fez o nosso baile de debutantes no Leopoldina Juvenil. Mas já faz tempo isso aí, então. 2006. Sim, porque vocês estão fazendo 30, Nós estamos fazendo 30, então na metade desse caminho, esse show ele foi muito importante, porque também foi um show divisor de águas, porque a gente estava celebrando, né, os 15 anos, e há 15 anos atrás isso era uma marca que a gente já ficava impressionado de ter conseguido. Fizeram um DVD super Fizemos o DVD, o CD, DVD e tal, tudo registrado, ficou muito bonito. E eu acho que em função dele ter sido registrado e ter ficado como um material para a posteridade, esse show eu guardo com um carinho. Né? E teve outros shows, o de Réveillon no gasômetro ali, com mais de 100 mil pessoas. Também é muito bonito, assim, quando tu vê um mar de gente, assim, né? Che, eu tenho uma curiosidade, tem um disco que tem um nome muito estranho, Che, que vocês fizeram, que fala do mendigo, como é que é o negócio? O fino do rock mendigo. Mas não tem nada a ver com o mendigo que anda por aí. Não, né? a gente nós somos artistas à frente do seu tempo, né? Fala, como é que é isso aí, Che? Não, Por que o mendigo entra na história, mano? Não, é que na verdade, assim, esse disco é de 2014. Faz muitos anos que todo final de ano alguém decreta a morte do rock. Então, o rock morreu, o rock não existe mais. E isso sempre incomoda, né, o artista que lida com o rock de uma certa forma, né? E na época a gente falou assim, não, cara, o rock ele não tá morto. O rock ele tá mendigando. Ele não tem mais aquela super exposição como já teve, porque o rock ele já foi o bolo inteiro. Hoje ele é uma fatia, e essa fatia do bolo, a cada ano que passa, ela fica mais fininha. Sim, e quem é que tá com a maior parte do bolo?
Agora são os outros segmentos, os segmentos mais populares. Sim, mas qual é que é o maior? É o funk ou é o sertanejo? Eu acho que pode ser no clima global, assim, eu acho que o rap, eu acho que o rap gringo ali, os rapeiros americanos, eles têm uma fatia mais grossa do... Porque o sertanejo, nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser vinculado ao country, a country music mesmo, né? Mas ainda assim eu acho que a música negra americana voltada pro rap... Tu tá falando nacional. Tá falando internacional, tá falando nacional. E aqui eu tenho a impressão de que a forma como o segmento sertanejo trabalhou nessas últimas 2 décadas foi fundamental para tornar a fatia do bolo maior do segmento do sertanejo, né? E o funk? O funk também. E a Anitta, que tu acha da Anitta? Mas o funk é um lance de periferia, assim, que também vai saindo pro grande público aos pouquinhos. A Anitta também é um monstro como artista, né? Anitta, sabe que eu sou fã da Anitta? Ela é a artista mais importante do Brasil, mundialmente falando, hoje em dia. Eu vou ter que confessar aqui, vou dar um depoimento de corpo presente aqui pro pessoal lá, nossos perseguidores que estão lá vendo. Vou falar diretamente ali, olha aqui, ó. Eu sou fã da Anitta desde o tempo da Guerra dos Farrapos. Pronto, falei. Essa aí é bagual. A Anitta é bagual, Que barra. Então o rock, né, a fatia do rock, ela vai diminuindo com o passar do tempo, mas ela tá ali no bolo, né? E acho que daí quando a gente fez essa associação com o rock mendigo, é que o rock, ele não abre mão daquilo das suas intenções mesmo. O rock sempre foi um movimento não se vende, contestador, de rebeldia e tal, né? E aí, no momento em que o troço globalizou e que o rock não se predispõe a seguir certas regras, olha, para tocar na rádio tem que fazer isso, para aparecer na TV tem que fazer aquilo. Não, o rock é o rock, o roqueiro faz o que ele quer. Exatamente como é o mendigo. O mendigo, ele tá na rua pedindo dinheiro porque ele realmente ele optou por isso. Senão ele pode ir por um albergue, ele pode tomar banho. Só que daí o que tem no albergue? Não, nas casas, né? Enfim, ele tem que cumprir horário, ele tem que tomar banho, ele tem que se alimentar durante os períodos de refeição. E o mendigo não tá por essa. Não, o mendigo tá na rua porque ele come a hora que ele consegue, a hora que ele dorme a hora que ele quiser, embaixo do sol a pino. Então, ele tem essa essa liberdade. E mais coisa pode acontecer na vida do mendigo. Exato. E ele tem essa liberdade, né? Ele tá ali na sinaleira esperando que um vidro se abra, ele ganha uma moedinha. Um dinheiro, mas se a janela não se abrir, ele não ganha moedinha, ele continua sendo mendigo ali. E o rock é isso. Se o rock não toca mais na rádio, não aparece mais na TV e tal, porque não dão essa chance, o rock tá ali só esperando. Quando abre ali, mas tem esse programa pra fazer, lá vai os mendigos tudo cantar e tocar e ganhar a moedinha deles. Então, é uma analogia com esse universo. Entendi. Por isso que a gente botou, né, Acústicos Valvulados, o fino do rock mendigo, né? Porque não é qualquer rock mendigo, é o fino, né? De vez em quando pode abrir até a porta de um carro, né? E o mendigo ganha uma carona. O mendigo... Já aconteceu. Não, o mendigo... E hoje os mendigos estão em alta, né? Hoje os mendigos... Top of mind. Top of mind. Me fala uma coisa, nós falamos da Anitta. Tu tem filho pequeno, né, Che? E o que o teu piá escuta? Escuta Anitta? Escuta... Meu filho ou ele é assim, escuta Beatles? Não, o meu filho tá fissurado em Beatles. Ele realmente, ele se fissurou em Beatles. É mesmo? Ele se fissurou. Sim, mas ele tem dificuldade, porque ele ouve Beatles em casa. Mas nos amiguinhos no colégio, ele vai rodar Anitta lá. Né? Ele tá fazendo agora a School of Rock, que é uma franquia que veio pro Brasil, que abriu em Porto Alegre. E a escola toda, todos os alunos estão estudando Beatles para fazer uma apresentação em maio agora. Então ele tá encarnado nos Beatles, tocando, ensaiando, ele toca batera, né? Mas enquanto ele ainda não desenvolveu bem, ele tá cantando. Aí ele canta na fúria total, feliz da vida. E assim. Ele canta Help do Alegrete, por exemplo? Ele já viu o clipe, ele já... Pergunta onde fica, quando ele viu o clipe... Alegrete, quando ele viu... Não me pergunta onde fica,
Pode cantar lá. E tá aí, Cara, Baitaca, não, eu vou te dizer Mano Lima, essas coisas, nem pensar. que quando ele viu o clipe Dos Deguritos? dos Deguritos, ele não acreditou, né? Porque ele tá fissurado. E eu falei assim, vem aqui que eu vou te mostrar aqui o que o tio Guri fez. Daí ele viu, assim, ele ficou encantado. Assim. Que vai, e aí ele fica perguntando assim, então, isso é verdade? Eu falei, bota verdade nisso, né? E ele ficou encantado, assim. Ficou muito feliz. Ele gosta muito do Michael, né? Do Michael Jackson, né? Ele botou o nome do cachorro de Michael Jackson e tal, né? É verdade. Então, quando ele viu o clipe do Michael Jackson, o thriller também, do Alegrete. o thriller do Alegrete. Ele falou assim, então, mas, cara, aí ele viu todos, né? Viu o aipim frito. Viu? Criançada adora o aipim frito, né? Vem cá, mas que falta de opção. Não, mas ele tem que saber o que é. Tá, mas música gaúcha ele não ouve. Gosta. No Fundo da Grota, por exemplo? Ele gosta do Guri, tá na playlist dele. Guri ele gosta muito, sabe cantar e tal, né? E é legal, porque na playlist do Vô, né, do Hermes Dutra lá, né, na playlist do Vô é só Gaudério. Então ele ouve com o Vô, canta e tal, e a gente mantém essas referências culturais para ele mesmo, né? Não abre mão. E o acústicos desse disco dos Diamantes lá são clássicos? O Diamantes Verdadeiros... Vocês postaram agora nas redes? Lá, o Diamantes Verdadeiros, que foi o disco que saiu junto com o Fino do Rock Mendigo, eles saíram no mesmo ano. A gente registrou as 10 músicas que mais fizeram, as 10 músicas mais relevantes em termos de parada de sucesso dos acústicos, né? A gente fez as regravações dela, porque na época não existia essas canções disponíveis nas plataformas digitais. E a gravadora, na época, não estava com interesse de fazer assim. Eles não achavam, acho que achavam que não ia pegar, né? E aí eles não tinham interesse. E a gente falou assim, bom, mas tem, viu? Só para avisar aí, mais cedo ou mais tarde, vai ser necessário ter as nossas canções para as pessoas terem acesso através das plataformas digitais. E aí eles vieram com a conversa de tipo assim, não, então vamos assinar mais um contratinho de 10 anos aqui e tal. E aí a gente, né, no nosso estilo de vida já de rock mendigo, não, a gente não quer. A gente não quer tomar banho na hora que vocês querem, nem comer na hora que vocês querem. A gente prefere seguir livre, né? E aí a nossa opção foi regravar as canções. Por conta, para ter todas essas músicas direto para nós mesmo, né? Os direitos também todos direto para nós. Também para comemorar os 30 anos, deixa. Não, isso foi em 2014, né? Agora a gente fez o volume 2, que são outras 10 canções. Agora tem outra. O top 10 saiu em 2014. E agora, e quando a gente fez esse repertório do top 10, pelo menos umas 6 ou 7 não entraram. E aí a gente falou assim, bom, então um dia nós vamos gravar o volume 2 com essas outras, né? E aí, e aí um mês antes de começar a pandemia, em fevereiro de 2020, a gente se reuniu no estúdio, gravou, e a gente teve a ideia de convidar um vocalista de banda, né? Para participar, uma em cada música, né? Quem foi lá? Foi o Duda Calvin, o Alemão Ronaldo, o Serginho Moá, que legal, o Frank Jorge, o Rafa Machado da Chima Roots, o Carlinhos Carneiro, o Jacques Maciel, o Fabrício Beck. Cada um dos singles do disco tem uma participação especial. Então, ficou bacana mesmo o trabalho por completo. A gente conseguiu fazer... perpetuar essas parcerias. Esse já está lançado. Ele foi lançado virtualmente durante a pandemia, né? De mês em mês a gente lançava um single, e agora que a gente está caminhando para a reta final da solução desse problema, a banda já está de volta à estrada e tal. É mesmo? A banda já está de volta à estrada, a agenda está boa, né? Estamos fazendo bons eventos de retorno aos palcos. Que legal. E agora a nossa intenção é registrar esse Diamantes Verdadeiros, volume 2, como mais um trabalho. O papo de música tá bacana, mas
falar contigo tem que falar de futebol, né, Chico? Porque tu é um Olha, colorado fanático. Não necessariamente, guri. Não, mas é que tu é um colorado fanático. Podemos Chico. passar É um reto. colorado doente, como se diz, né? Sim, e doente. teve participação, inclusive, em programas de rádio de muita relevância, que nem o Sala, por exemplo. Exatamente. Como é que foi esse teu período aí? Foram 2 anos e meio ali onde eu... 2 anos e meio? 2 anos e meio que eu fiquei no Sala ali. Tu fazia o contraponto do Duda Garbi. colorado. Não, eu fazia o contraponto do Duda Garbi, que era o representante gremista. Tu era o colorado, eu era que torcedor era o contraponto colorado. de um gremista. Exatamente. E na época era o Duda o gremista. O Duda Garbi era legal, o representante da torcida. Como é que foi pra ti isso aí? Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo, assim. Não, o fato de tu poder ter o convívio, né, com os ícones do rádio ali, o Pedro e o Guerrinha, principalmente, que são os mais longevos. Também, né? Oi? Tu imita o Guerrinha também, que todo mundo imita o Guerrinha. O Guerrinha é fácil, né? Ele faz o Guerrinha. Vai perder motivado. E o Pedro imita o Pedro. O Pedro é demais, né? Mas como é que tu fez uma história de imitação dele? Não, foi o seguinte, quando eu saí do programa, né? Quando encerrou meu ciclo no sala de redação, para comemorar, eu resolvi gravar o Rei Tchê dos Disco Cuecas, só que daí cada estrofe se canta que a gente quer ser um deles, né? Então eu fiquei ali com... Queria ser como Pedro Ernesto, me achar melhor do que todo o resto, dizer pra todos que sou cantor e que da tia sou frequentador. Ei, tchê. E os guris do Disco Cuecas cantaram junto, né? O Beto Roncaferro, o João Antônio, o Júlio Furse, todos eles participaram da gravação, né? Que bom. Disco Cuecas, pra quem não sabe, nós estamos levantando aqui umas coisas antigas, né, Che? Disco Cuecas foi o maior grupo de humor que teve aqui, musical, né, com Che? certeza. Nos anos 70, 80. É verdade. E aí eles gravaram o Rei Tchê. Eles gravaram o Rei Tchê comigo, então para celebrar esse ciclo que eu tive no Sala de Redação, né, que é um programa que já está com 50 anos de história, né? Agora vai fazer 51. Mas tu ganhava dinheiro ainda, tu ganhava salário, carteira assinada, pra falar de futebol, que é uma coisa que tu gosta. E foi... Aí é uma barbada. E foi a primeira vez que me assinaram a carteira de trabalho, né? Vai te aposentar quando, então? Com 46 anos, né? Não, agora é com 35 anos de trabalho. Isso, 114, 112, 114 ali, eu tô me aposentando, né? Claro, porque antes tu não trabalhava, então? Não, antes eu era músico, né? Eu sou músico, mas e com o que tu trabalha, né? Aquela velha pergunta. Eu trabalho com vontade de tomar cerveja, né? Com o que tu trabalha? Não, mas o que tu faz? Sou músico. Sim, tá, mas e aí? Mas tu trabalha em quê? Isso. Não, eu sou músico. Tá, mas tu não trabalha? Mas que mas é assim, mano. Aí tu teve carteira assinada e aí... Quando os caras viram a carteira assinada, eu com a cara de 16 anos ali, né? Mais parecido com o Lito do que comigo mesmo, né? Aí tá ali, assinada ali a carteira de trabalho, assim, né? Que bacana. E os colorados, Che, não te pegavam no pé, os gremistas? Não tem esse negócio né? Que tu tá ali exposto, né, Che, falando, dando a tua opinião, o time ganhou, tu tem que dar o pitaco, se tu achou que jogou bem, reclamar do técnico, reclamar do jogador, falar bem. Sempre tem a corneta, né? Tem, a corneta é o que comanda, né, o universo do futebol pra mim, né? Eu não entro muito no clima de bélico da história, assim, né? Se o cara quer brigar, quer xingar, ele fica brigando e xingando sozinho, assim, eu não participo, né? Mas se o cara quer, né, desenvolver uma tese e tal, alguma coisa, bom, daí ok, né? Aí existe diálogo, né? O problema é que o futebol, ele tem uma carga passional tão grande no torcedor que a gente vê que tem muita gente que coloca o futebol acima de qualquer outra coisa na vida. Aí não tem diálogo. E aí não tem como, né? Tipo assim, quando uma pessoa... Cego, né? Quando uma pessoa chega e diz que
que se tu não é do time dela, tu não presta, bom, daí tu já encerra a conversa e diz, bom, então... Tu teve algum perrengue, assim, com algum gremista, por exemplo? Não, eu acho que pelo meu perfil, assim, de ser, né, o clima da zoeira, da chalaça e tal, eu acho que o meu perfil, ele faz com que as pessoas que se aproximem para falar comigo sejam... existe essa sintonia. Então, quando vem aqui é para falar, pô, mas o Inter e isso, que aquilo, e chacoteia e tal, né? E debocha e tal, né? Tudo isso é levado muito na esportiva mesmo, e aí eu brinco daqui, brinco dali e tal. Se o cara quer ofender, né, já quer sair ofendendo e tal, e denegrindo o clube, eu nunca fiz isso com o co-irmão. Né? Então isso me faz eu me sentir bem em relação a... Uma curiosidade, nesse período, 2 anos e meio de sala, o Inter foi campeão do que? De nada. Quando eu fui fazer a entrevista demissional, né, que todo mundo... Mas aí, que baita pé frio! Não, mas aí é o pé frio que tem, daí não é só meu, né? E quando eu fui fazer a entrevista demissional, a médica perguntou assim, teve algum acidente de trabalho? Eu falei, olha, doutora, só o Internacional mesmo, né? Foi um acidente de trabalho atrás do outro, assim, não tive um momento de paz. Será nesses que não 2 anos e foi meio. Os dirigentes do Inter que pediram pra tu te tirar de lá? Tu nunca pensou nisso, gente? Não sei, mas em compensação o Zé Vitor Castiel, o Potter ali e tal, né? ninguém tá dando resultado, né? Eu acho que faz tempo, né? Eu tenho uma impressão de que não é o que a gente fala na rádio que traz título. Eu acho que é o que os caras jogam lá dentro de campo mesmo. Mas é só uma impressão minha, né? Mas, Che, tu tem barbaridade, 30 anos de acústico, esse trabalho todo, e carreira, tanto tempo, e sempre fazendo coisa nova, louco. Agora tu inventou uma outra chalaça lá no Poa Comedy. Por isso que eu botei minha melhor roupa aqui. Como é que é esse negócio aí, Che? Agora tu tá fazendo um videokê, karaokê, como é que é o negócio aí, Che? Foi batizado de karaokê do Malenotti, né? Que legal. Mas aí quando a gente descobriu que karaokê é só áudio e quando tem vídeo tem que chamar de videokê, já era tarde demais. Agora já tá batizado, né? Karaokê do Malenotti, que é uma noite que eu faço no Comedy Club, né? Aqui em Porto Alegre, e onde eu recebo o público para subir ao palco e cantar e poder compartilhar esse momento, né? Que a gente que sobe ao palco, a gente, né, uma cachaça para nós, a gente se sente muito feliz. E tem muita gente que ainda não teve essa oportunidade e gostaria de ter, né? Então, é verdade. Então, no fim das contas, a intenção do Poa Comedy Club foi levar uma noite de música para lá e a gente achou que a melhor forma de levar isso pro palco do comedy era fazendo uma ação onde eu pudesse ser um mestre de cerimônias ali, por isso que eu tô com o meu microfone do Silvio Santos aqui e tal, né? E se eu precisar ler alguma coisa, eu tenho óculos de Silvio Santos aqui também, ó. Então, tá tudo certo. Parabéns ao Poa Comedy, né, Che, que tá fazendo um trabalho bacana no stand-up, né? É verdade. E fazendo aí, descobrindo muitos talentos que estão acontecendo aí, Che, oportunizando, né? Exatamente. E agora levando a oportunidade da pessoa aqui em Porto Alegre, né, Che, subir no palco e cantar contigo, Che. Canta comigo ou canta sozinho. Eu vou lá, vai, vou lá. Tu não tem o canto alegretense lá no teu repertório? É claro que tem. Se não tem, tu providencia, porque eu vou chegar lá. Não, é claro que tem. Se tu gosta de chalaça, que óculos chifres aqui, rapaz. Ele é coloridinho por dentro. Ele é. Mas ele não é chinelão, ele não é shopping chão, ele é... Ele até é um shopping chão, mas eu acho que é um chão já no segundo andar. Na calçada. Que bonito, rapaz. Na calçada. Tu gosta de chalaça, e uma chalaça boa tem que ter uma ceva, né, Che? Tu vai chegar na ceva, né? Tem que ter. Se o nome Bafo do de bira. Bafo de bira. E Google, traz aqui, Che. E ele é do IPA. Tu estudou no IPA, né? Eu estudei do IPA. Traz IPA, tem IPA.
IPA. Esse aqui é do teu colégio. Esse aqui é IPA do colégio. Morro milenar. É o hino do IPA. Que bacana. Ergue a fronte gloriosa. Silvia Helena estudou no IPA também. Nossa escola majestosa, nosso lar. Então a Silvia Helena sabe cantar esse hino aí. Ela fez a faculdade lá. Ela não estudou. Ela não estudou praticamente, ela trabalhava na cantina, né? Fazendo X. Olha aqui, ó. Mas... Com seu Nestor. Helles. Leva um Helles também. Tá. E o IPA, porque tu é do IPA. Então sou do IPA, e Helles porque... Tupiniquim do IPA. E Helles Highway porque... to Helles. IPA to Helles. Highway to Helles. Che, e a erva também, né, Nico? Já deu a erva pra ele aí, né? Então tá, traz outra erva. coisa que eu gosto. Olha, erva tô falando da Nutrimate, eu né? também tô falando disso. Eu também tô falando disso. Che, olha, deixa eu me despedir aqui desse Matecast do Guri aqui, sensacional, com esse meu amigo aqui, gosto muito dele, ele é a mulher dele, o filho dele, é uma figura... Tá visto já que tá seguindo os caminhos do pai. O Piá, hoje tá com quantos anos? O Lito tá com 7. 7 anos. Mas o Lito tem clipe já lançado no YouTube. Olha aí. No meu canal ali, Rafael Malenotti. Tá ali, Rafael Malenotti é o nosso primeiro feat, que é o do Licurgo, sabe que é feat, né? Quando tu convida alguém. Não sabe. Não sabe nada, inocente. Então é Rafael Malenotti, feat, Lito Malenotti, a gente cantando Pega na Mentira. Rapaz, o nome já tem nome de artista. É Lito Malenotti, olha isso. É sucesso, claro. Já pintou os cabelos do guri também da cor do teu? A mãe não deixa, a mãe não tá deixando. Tipo assim. Che, então tá, olha aqui, ó, se tu gostou, tu já dá faz um comentário qualquer aí, che, que tu gostou. Se não gostou, não comenta, deixa assim. Não precisa eu também acho. Quer comentar, comenta. Comenta de qualquer jeito. Sabe que o importante é comentar para dar relevância pro nosso canal, tá vendo? E é muito importante porque daí a gente pode chegar em mais lugares, cada vez mais, né? A gente tá fazendo aqui toda semana com um monte de artistas do mundo futebolístico, do mundo do humor, da comédia, da música gaúcha regional, da música gaúcha urbana. Tudo tem lá, já tem um monte de coisa lá. Vai lá e segue nós lá, tá vendo? E tem também, ó, tem os cortes. Nós vamos pegar agora aqui, ó, vamos fazer uns cortezinhos aqui. Não, nem precisa. Aquela hora que tu fala do Toquinho, aquele ali, ô Sibelina, ali vai dar um baita corte aí, Che. Tu fala do Toquinho, que tá com medo do Toquinho pegar ele. Tá, Che? Então tem lá o canal dos cortes do Matecast. Tem um canal agora especial. Só cortes. Vai lá no canal do Cortes, lá também, exclusivo de cortes, tá vendo? Entra lá no canal principal também e te inscreve lá também. Rapaz, o canal de cortes começamos agora, já tá bombando, tá com um mundaréu de gente. Tá vendo? Então, olha aqui, Che, um grande abraço pra todo mundo aí. E hoje foi uma chalaça, né? Hoje foi uma chalaça. Um abraço. Pra encerrar, sou o Malenotti, só estive aqui porque tenho sorte. Mas pelo menos não trampei de graça, me consagrando rei da chalaça. Salve, salve, guri! Dá-lhe Matecast! Um abraço.